Olá, eu sou a professora Genay Caseta, sou graduada em Física e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em Astronomia. Olá, eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em Matemática e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. O assunto da nossa aula de hoje é equação do segundo grau. Antes de iniciarmos e vermos os objetivos da nossa aula, eu gostaria de dar dois recados para você. As nossas mediações, elas estão sendo realizadas apenas via Skype, então ali no quadro você tem o e-mail da Camila, então da Camila Fogaça Oliveira, é camila.fogaca, então caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, você pode estar enviando via Skype. E o outro recado é a respeito da lista de chamada. Então, a lista que está sendo passada, que o aluno está assinando, nós pedimos que você envie no e-mail da Camila. Então, apenas para o e-mail da Camila que essa lista de chamada seja enviada, ok? Agora, então, a professora Genay vai mostrar os objetivos da nossa aula. Bom, então nós vamos estudar equações de segundo grau. Vamos para os slides. Quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro é apresentar os conceitos de equação do segundo grau. Após apresentar o conceito, nós vamos falar de algumas propriedades dessas equações do segundo grau. E, por fim, vamos resolver alguns problemas que envolvem essas equações do segundo grau. Bom, então agora eu vou deixar uma pergunta para vocês pensarem e, se possível, colocar alguma colaboração. Qual é a nossa pergunta? Vamos para os slides novamente. Será que a equação do segundo grau é tópico novo na matemática? Vocês vão ter aí um minutinho para pensar e eu já volto. Até mais. Bom, então, com relação à nossa pergunta, se esse assunto é algo novo na matemática, a resposta é não, não é algo novo. Esse termo, né, esse assunto, esse conceito, equação de segundo grau, é algo bem antigo e nós vamos ver ali no quadro mais informações sobre isso. As equações, né? Então, quando nós estamos falando da resolução de equações do segundo grau mais antiga, ela já apareceu lá nos escritos babilônicos há 4.000 anos atrás. Então, nós podemos observar que não é algo novo, é algo bem antigo. E aí, por que a necessidade dessa resolução das equações do segundo grau? Teve-se, então, um problema, e esse problema que era comum era da necessidade de determinar dois números, sabendo a soma e o produto dos dois. Então, daí a necessidade de sabermos resolver essa equação do segundo grau. E no século XII, o Bhaskara, também esse matemático hindu, ele apresentou um processo algébrico que permitia resolver qualquer equação do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. E isso nós vamos ver no decorrer da nossa aula de hoje. Então, para darmos início às nossas discussões, vamos ver um exemplo. Observe a seguinte situação. A figura abaixo representa a planta de um escritório. As duas salas quadradas e o corredor retangular têm juntos 40 metros quadrados de área. Então, você pode observar que nós temos ali 2 quadrados, são 2 salas, e um corredor retangular. Cada sala tem X metros de lado e o corredor tem 1 metro de largura.
qual a medida x de cada sala? Então, nós precisamos determinar qual é a medida de cada sala. Então, o lado, né, ele mede x. Aqui nós temos, então, o corredor com 1 metro de largura. A área, o que é a área de um quadrado? É lado ao quadrado. Como o nosso lado, ele mede x, então a área do quadrado, ela é x ao quadrado. E qual que é a área de um retângulo? Porque esse corredor tem a forma retangular. Então, nós temos aqui largura 1, então, e o comprimento 2x, logo, a área desse corredor retangular, ele vai ser 1 vezes 2x, 2x. Para nós sabermos a medida desse x, já que nós temos a área de todo esse escritório, então esses 40 metros quadrados correspondem à soma da sala quadrada, mais a outra sala quadrada, mais esse corredor retangular. E é essa soma que nós temos aqui. X ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x igual a 40. Como nós podemos somar os termos semelhantes, nós podemos somar x ao quadrado mais x ao quadrado. Dessa forma, nós podemos escrever 2x ao quadrado mais 2x igual a 40. Aí no seu material eu acredito que estava x, mas aqui é 2x. Eu peço que você arrume, por favor. Então, essa é um polinômio, né? Então, nós temos aqui um polinômio de grau 2. Por que grau 2? O seu maior expoente é 2. E nós podemos reescrever esse polinômio tratando de uma equação. Como que eu vou reescrevê-lo? Eu reescrevo da seguinte forma: 2x ao quadrado mais 2x menos 40 igual a 0. Eu tinha 40 de um lado da igualdade, pelo seu simétrico eu tenho menos 40. Dessa forma, eu tenho uma equação do segundo grau. Então, essa é a forma, né, da equação do segundo grau, onde eu vou ter alguns elementos que é muito importante nós sabermos. E aí eu te pergunto, mas o que é uma equação do segundo grau? Então, esse é um questionamento que eu vou deixar para você pensar um pouco, que aí logo nós vamos retornar respondendo essa questão. Então, a pergunta que a professora Aline deixou é: mas o que é uma equação de segundo grau? Então, vamos para os slides. A definição de uma equação de segundo grau, considerando somente uma incógnita, tem a seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Nada mais é que um polinômio de segundo grau igualado a 0. É este igual a 0 que caracteriza a equação. Bom, nesse ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, nós temos três constantes: o a, o b e o c. Veja que o a não pode ser 0. Por que o a não pode ser 0? Porque se aqui eu não tiver o termo ax ao quadrado, eu vou ter, na verdade, uma equação de primeiro grau. B. Então, o a não pode ser 0. O b e o c são chamados de coeficientes. O b do termo x e o c é o termo independente, porque ele não está multiplicado a x. Mas tem certeza que ele não está multiplicado a x? Na verdade, multiplicando o c, eu tenho um x elevado a 0. Lembre-se de aulas passadas, quando a gente falou de polinômio de segundo grau completo,
a gente sempre colocava do maior grau para o menor dos monômios, né? Eu tenho aqui segundo grau, aqui primeiro grau, aqui eu teria um x elevado a zero. Mas nós sabemos que todo número menos o zero, quando ele é elevado a zero, por exemplo, 1 elevado a zero, isso é igual a 1. Por isso que é chamado de termo independente. Então, aqui eu estou mostrando 4 equações do segundo grau e vamos identificar o A, o B e o C. Isso é importante, principalmente quando você vai trabalhar com a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Primeiro, quanto que vale o A? O que está multiplicando o x ao quadrado? É o 1. O que está multiplicando o x? É o 3. Então, B é 3. E aquele termo independente é o 2. Na segunda, nós temos o quê? Multiplicando o x ao quadrado, eu tenho o menos 1. Tem que ter muito cuidado com a relação, em relação ao sinal, quando ele é negativo, né? Porque isso pode acarretar problemas. Bom, aqui eu tenho o termo x? Não tenho. Se eu não tenho, é porque multiplicado a ele, eu tenho o zero. Portanto, o b é igual a zero. E o termo independente é o 4. O próximo, quem multiplica o x ao quadrado é 1. E quem multiplica o x é o menos 9. Portanto, o b é menos 9. Tem o termo independente? Na verdade, não tem, portanto, ele é zero. E, por fim, eu tenho o A igual a 1. Como eu não tenho o termo x, é porque ele está sendo multiplicado por zero. E como eu não tenho o termo independente, eu tenho ele também igual a zero. A primeira equação é uma equação completa porque eu tenho valores não nulos de A, B e C. Já as 3 outras são equações incompletas, porque aqui eu tenho B igual a zero, aqui eu tenho C igual a zero, aqui eu tenho B e tenho o C igual a zero. Mas eu preciso saber se a equação é completa ou não é completa. Nós veremos que o método de resolução das incompletas é muito mais fácil. Voltando aos slides. Bom, o valor da incógnita, no caso que nós colocamos os exemplos, é o x. Se existir... Ah, mas como assim se existir? Bom, nós já vamos ver por que tem essa expressão se existir, ok? Chama-se raiz. Então, o x, que é solução da minha equação de segundo grau, é chamado de raiz ou solução da equação. O conjunto formado pelas raízes chama-se conjunto solução. Bom, vamos pensar o seguinte. Como eu disse, a questão da incompleta, mas eu quero pensar um pouco sobre esse conjunto solução. A verdade é o seguinte, uma equação de primeiro grau, ela tem uma solução. Uma equação de segundo grau, ela, na verdade, pode não ter solução, pode ter uma solução e pode ter 2 soluções. Mas como é isso? Nós veremos, por exemplo, na fórmula de Bhaskara, que eu tenho uma raiz quadrada. Se dentro da raiz quadrada eu tiver um valor negativo, nos números reais não existe. Mas falaremos mais para frente sobre isso novamente. Mas o que eu quero destacar aqui é que uma equação de segundo grau sempre tem 2 soluções? Não. E nós veremos isso à medida que nós formos avançando na nossa aula. Bom, mais uma perguntinha para vocês. Vamos aos slides. Antes dos slides, me desculpe, nós vamos deixar uma atividade para vocês
fazer em sala de aula e a gente volta daqui a alguns instantes. Mas vamos ver quais são os exercícios que vão ser deixados para você. Vamos para os slides, então. São 3 equações. O que eu quero com essas 3 equações? Eu quero que você identifique A, B e C, para ver se você já está bala para a gente avançar na solução dessas equações. Então, mande suas contribuições e aí nós voltamos daqui a alguns instantes. Até mais. Então, nessa atividade, você precisa identificar o valor do A, do B e do C. Vamos, então, no quadro fazer juntos isso? Então, ali nós temos 3 equações. A primeira equação do segundo grau, ela é do tipo x² mais x mais 1 igual a 0. Qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C? O valor do A é o valor que está acompanhando o x². Então, a constante que acompanha o x². Quando nós não temos o valor da constante, nós entendemos que é igual a 1. Então, por isso que o nosso A é igual a 1. E o valor do B? O valor do B, o B é aquele coeficiente que acompanha o termo x. Quem que está acompanhando o x? Da mesma maneira, nós temos o 1. Ele não está aqui, mas ele fica, nós subentendemos que ele está ali como sendo 1. E o valor do C, que é aquele coeficiente ou termo independente. A letra B, 2x² menos 3x igual a 5. Essa equação, na verdade, nós temos um polinômio de grau 2. A professora Genai falou que, para ser uma equação, ela precisa estar igualada a 0. Então, nós vamos reorganizar essa equação, que vai ficar 2x²
menos 3x menos 5 igual a 0. Como ela já está igualada a 0, nós podemos determinar quem é o valor do A. É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, o 2. Quem é o B? Menos 3. Não esqueçam do sinal negativo. Não é apenas 3, é menos 3. E quem é o C? O menos 5, que é aquele termo independente. E a letra C é a equação 10, na verdade é o polinômio, 10x ao quadrado igual a 3x. Nós precisamos reorganizar também. Então, é 10x ao quadrado menos 3x igual a 0. Essa é uma equação incompleta. Quem é o valor do A? O A é o termo que acompanha o x ao quadrado, então é o 10. Quem é o valor do B? É o coeficiente ou o termo que acompanha o x, é o menos 3. E o valor do C? Ele é igual a 0. Por quê? Porque nós não temos ali um valor para o C. E aí, eu tenho, então, uma indicação para você. Quando nós temos, então, uma equação do segundo grau, nós vamos utilizar algumas propriedades que são importantes. Então, para resolvermos equações de segundo grau, usaremos basicamente duas propriedades importantes. Por quê? Porque essas propriedades vão nos auxiliar quando estivermos trabalhando com equações incompletas. E a professora Genai vai apresentar essas propriedades para a gente. Então, vamos à primeira propriedade. Isso acontece quando eu tenho x ao quadrado, uma variável ao quadrado, igual a um y. Esse y é um número qualquer. Como eu vou reescrever x ao quadrado igual a y? Bom, essa potência do x passa para o outro lado do igual como uma raiz. Então, vai ficar x igual, passou aqui como uma raiz de y, correto? Mas está faltando uma coisinha. O que que é? É um sinalzinho de mais ou menos. X ao quadrado, se x ao quadrado é igual a y, pode ser igual, o x, né? Igual a mais raiz de y, ou pode ser igual a menos raiz de y. Mas por que que isso acontece? É lembrar que se eu tenho 2 ao quadrado, isso é igual a 4, correto? Então, esse para o sinalzinho de mais. Mas olha lá, se eu tiver menos 2 ao quadrado, isso aqui também não é 4? Então, quando eu tenho potência par, no caso aqui é o quadrado, mas poderia ser a quarta, poderia ser a sexta, eu tenho que me lembrar que todo número negativo, quando elevado a uma potência par, é um número positivo. Tá certo? Então, essa é a primeira propriedade. Vamos à segunda propriedade. Ela também é chamada de lei do fator zero. E quando que você vai usar isso? Quando você tiver x vezes y igual a 0. O que que acontece nesse caso? Veja bem, x, y igual a 0. Se o x for igual a 0, o que que acontece? 0 vezes y, que é igual a 0. Ok. Mas, e se o x não for 0, mas quem for 0 é o y? X vezes 0 vai dar também 0. Bom, isso quer dizer o seguinte, toda vez que você tiver x vezes y igual a 0, você tem que considerar duas coisas. Primeiro, ou o x vai ser 0, ou o y vai ser 0.
Você vai usar muito isso, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. X vezes x menos 1. É igual a 0? Se é igual a 0, quer dizer o quê? Que ou o x é 0, ou o x menos 1 é 0. Que esse x menos 1 está no lugar de y. Bom, nós vimos então com a professora Genai essas duas propriedades. Nós já vimos também quais são os termos, né, os coeficientes de uma equação, mas e como nós vamos determinar o valor do x? A professora Genai já mostrou algumas propriedades. Mas e quando nós temos uma equação que é incompleta? Professor, o que é isso? Quando nós não temos, por exemplo, o valor do C ou o valor do B. Nós também conseguimos determinar o valor do x, mas nós não vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é mais comum para determinarmos o valor do x, né, que são as raízes da equação. Vamos então no quadro ver como fazemos para resolver as equações incompletas. Quando eu tenho uma equação incompleta, onde o meu C ele é igual a 0. Lembrando que uma equação do segundo grau, ela é do tipo x ao quadrado, então é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quando eu tenho um c igual a 0, como que nós vamos determinar o valor dessas raízes, o valor do x? Nós vamos resolver a equação utilizando o método da fatoração por evidência. E agora nós vamos ver então dois exemplos que nos remete a fatorar, a colocar em evidência esses termos. Então, o que é colocar em evidência? Eu vou observar, analisar essas duas equações e ver termos em comum. Então, eu penso em um fator comum, coloco em evidência e trabalho com essa equação com o objetivo de determinar o x, ou melhor chamado de raiz ou solução da equação. Vamos então ver a alternativa A. A equação ela é do tipo x ao quadrado menos 9x. Aqui nós temos o c igual a 0. Como que nós vamos resolver essa equação? Então, para resolver essa equação, como eu comentei anteriormente, nós precisamos pensar num fator comum a esses dois termos que nós temos. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 9x igual a 0. Quem é comum a esses dois termos? É o x. Então, é o x que eu vou colocar em evidência. Colocando em evidência, e aí o que é esse colocar em evidência? Então, esse é um termo comum que eu vou trabalhar nesses dois termos da minha equação. Quando eu coloco em evidência, eu preciso trabalhar com essa equação. O que eu faço? Eu vou pegar o primeiro termo e dividir por esse valor que eu coloquei em evidência. Então, eu tenho x ao quadrado dividido por x. E o que me resta, então, o que eu ainda tenho é o x. E agora, eu preciso trabalhar com esse segundo termo, menos 9x. E vou dividir pelo esse termo que eu coloquei em evidência. Menos 9x dividido por x, eu tenho menos 9. Isso é igual a 0. Uma outra coisa importante de observarmos é que, se você multiplicar esse fator que você colocou em evidência por essa subtração que você tem aqui dentro do parênteses, nós voltamos para essa equação inicial. Por quê? X vezes o x, eu tenho então x ao quadrado. X vezes menos 9, menos 9x, que é igual a 0. Então, eu apenas trabalhei com essa equação de modo que eu consiga deixar esse x ou esse termo em evidência para que nós possamos trabalhar e determinar esse valor. A professora Genai, ela apresentou para a gente a propriedade 2, que vai dizer que é a lei do fator zero. O que
que isso significa? Quando eu tenho dois números, e aqui no caso nós temos o x e o x menos 9, quando eles estão multiplicados e é igual a zero, um desses termos é igual a zero. Então, eu tenho que x ele vai ser igual a zero, ou o x menos 9 ele vai ser igual a zero. Dessa forma, nós temos que o x ele vai ser igual a zero ou o x menos 9 igual a zero. Então, qual que é a solução, né, dessa minha equação? O x ele vai ser igual a zero ou o x ele é igual a quanto? A 9. Por quê? Quando você trabalha com essa equação do primeiro grau, eu tenho x menos 9 igual a zero e eu quero determinar o valor do x, eu trabalho com o simétrico do 9. Logo, eu tenho aqui que x é igual a 9. E dessa forma, nós conseguimos determinar qual é a nossa solução. Então, qual que é a solução? 0 e 9. São as duas raízes dessa minha equação. A letra B, nós temos uma outra equação, que é x menos 2 ao quadrado igual a 4 menos x que multiplica x mais 3. Aqui, nós temos, então, que trabalhar com essa operação. Eu tenho um produto notável, então é o quadrado da diferença. E como, então, relembrando que vocês já viram desse produto notável, quando eu tenho a menos b ao quadrado, é igual a ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o b, mais o b ao quadrado. Nesse caso aqui, o nosso a ele é igual ao x e o nosso b ele é igual ao menos 2. Então, eu vou trabalhar com esses dois valores. X menos 2 ao quadrado, então é o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? X, então é x ao quadrado, menos 2 vezes o x vezes o 2. Então, 4x, mais menos 2 ao quadrado. Então, por isso que eu tenho o 4. Então, aqui nós tivemos o produto notável e desenvolvemos para chegar, então, a esse polinômio de grau 2. Igual a 4 menos. Então, aqui nós precisamos fazer essa multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. Você observa que eu deixei o sinal negativo fora do parênteses. Então, primeiro nós vamos trabalhar com o que tem dentro do parênteses. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x. Agora, nós precisamos reorganizar para termos uma equação de segundo grau. Então, o primeiro termo aqui, do lado esquerdo da igualdade, eu apenas repeti x ao quadrado menos 4x mais 4. E aí, eu tinha mais 4 do lado direito da igualdade. Pelo seu simétrico, eu posso escrever menos 4 do outro lado da igualdade. E aqui, nós tínhamos menos, você pode observar que está tudo dentro do parênteses. Nós tínhamos menos x ao quadrado mais 3x. Ele estava do lado direito da minha igualdade. Quando eu coloquei do lado esquerdo, o sinal que ele era negativo, ele ficou positivo. Por que eu posso fazer isso? Quando nós pensamos nas operações simétricas da soma e a subtração. Então, na sua operação inversa. Quando eu tinha o menos, do outro lado da igualdade ficou mais. E agora, então, nós vamos trabalhar com isso. Os termos semelhantes eu posso simplificar. Então, aqui eu tenho x ao quadrado com o x ao quadrado, nós vamos ter 2x ao quadrado. Menos 4x mais 3x, eu tenho menos x. E mais 4 com menos 4 igual a 0. Aqui, nós recaímos, então, numa equação do segundo grau incompleta, onde o valor do c, ele é igual a 0.
como que nós resolvemos? Nós vamos pensar num fator, num termo comum e vamos colocar em evidência. Quem é comum a esses dois termos? 2x² menos x igual a zero. O termo comum, o que eu tenho ali em comum nos dois é o valor do x. Então, é esse termo que eu vou colocar em evidência. E aí, nós vamos trabalhar, então, com essa equação. 2x² dividido por x, nós vamos ter 2x menos x dividido por x, nós vamos ter 1. E isso é igual a zero. E aí, de acordo com a segunda propriedade, né, que é a lei do fator zero, nós temos o quê? Quando eu tenho uma multiplicação de dois números e essa multiplicação é igual a zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo ele é igual a zero. Então, nesse caso, nós temos o x igual a zero ou 2x menos 1 igual a zero. Da primeira equação que nós temos, nós já conseguimos determinar que o x é igual a zero. Da segunda, eu preciso trabalhar com esse 2x menos 1 igual a zero. Então, trabalhando, eu vou ter que 2x ele menos 1 igual a zero. Então, eu vou ter que 2x ele é igual a 1 e o valor do x ele é igual a meio, ou 1 sobre 2. E assim, nós determinamos quais são as raízes dessa equação. Então, a primeira raiz sendo o zero e a segunda raiz sendo 1 meio. E aí, nós conseguimos escrever a solução dessa equação. As raízes são 0 e ou meio. Então, temos aí uma equação, né, do segundo grau, tendo essas raízes. E quando eu tenho uma outra equação incompleta, mas quando b é igual a zero, a professora Ginay vai apresentar para a gente. Então, vocês viram o primeiro tipo de equação de segundo grau incompleta, aquela que o c está igualado a zero. Nessas equações, sempre eu vou utilizar a lei do fator zero. Ou seja, vou ter que colocar o x em evidência e aplicar, né, a lei do fator zero e achar duas raízes, como vocês viram. Agora, o próximo passo é aquela em que o b é igual a zero. Nós temos duas situações, b igual a zero e c diferente de zero, ou também o b igual a zero e o c igual a zero. Vamos à primeira opção, vamos para os slides. Então, considerando o b igual a zero, nós vamos resolver isolando o x. Então, olha, é bem mais fácil do que o do c igual a zero, que era por evidência. Então, nós vamos simplesmente isolar o x. Então, vamos para os exemplos. Temos aí duas equações. Cadê o termo x nas duas? Não tem. Ou seja, o b é igual a zero. Então, vamos para a primeira. O que é isolar o x? É deixar o x sozinho do lado do igual. No caso, eu vou deixar do lado esquerdo. Então, vai ficar o x ao quadrado do lado esquerdo. O menos 49 vai passar para o direito como 49. Agora, nós vamos usar a primeira propriedade. O que dizia mesmo a propriedade? Que se x ao quadrado é igual a y, o x vai ser igual a raiz de y, porque a potência passa para a radiciação, são operações inversas, mas eu não posso esquecer o mais ou menos. Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 49. Qual é a raiz de 49? É 7. Então, x vai ser igual a mais ou menos 7. Então, você viu que é bem mais simples a do b igual a zero. Vamos fazer a mesma coisa, que o b é zero. Vamos primeiro passar o menos 16 para o lado direito, vem como 16.
Antes de trabalhar com a potência, eu vou passar esse 4 que está multiplicando x ao quadrado, dividindo o 16. Isso vai me dar x ao quadrado igual a 4. Vamos lá? Potência passa para radiciação. Sempre colocando mais ou menos. Neste caso, eu tenho, então, que x é igual a mais ou menos 2. Agora, nós vamos deixar uma atividade para você resolver duas equaçõezinhas de segundo grau. E a gente volta daqui a alguns instantes, mas calma, vamos mostrar primeiro quais são as equações. Vamos para o quadro. Então, a primeira lá, menos 20x ao quadrado menos 5x. Aqui é evidente que o c é igual a 0. A segunda aqui, ó. Eu não sei se o c é igual a 0, se o b é igual a 0. Então, vai ficar para você desenvolver. Então, daqui a pouco a gente volta para corrigir a atividade. Até mais.
Bom, então agora nós vamos resolver essa atividade. Lembrando que nós temos a letra A e a letra B. Vamos então ao 4. A primeira é menos 20x ao quadrado menos 5x igual a 0. Vamos lembrar então que nós precisamos determinar os valores para x. E aqui nós vamos colocar um termo, um fator em evidência. Vamos olhar qual é o termo comum nesses dois, qual é o número comum, a letra comum nesses dois termos e colocá-lo em evidência. Você pode observar que nós temos x nos dois termos, então eu posso colocar o x em evidência. Eu tenho menos 20 e menos 5. Se nós pensarmos na tabuada, eu posso pensar ali na tabuada do 5. Que número que eu multiplico 5 que dá 20? E aí, dessa forma, nós podemos pensar aí em fatores primos que nós podemos colocar em evidência. Como eu tenho o menos 20 e o menos 5, eu posso colocar o menos 5 em evidência. Porque quando nós trabalharmos ali com menos 20x ao quadrado e com menos 5, nós vamos ter aí esse fator comum e reduzir essa minha equação. Então, menos 20x ao quadrado menos 5x. Lembrando que esse fator ele está em evidência, então nós precisamos agora trabalhar com essa equação. Então, primeiro, menos 20x ao quadrado dividido por menos 5x, eu vou ter 4x. E menos 5x dividido por menos 5x, nós vamos ter mais 1. Tudo isso igual a 0. Pela lei do fator zero, que a professora Genai, ela nos apresentou, quando eu tenho uma multiplicação de dois termos que é igual a 0, o que vai acontecer? Ou o primeiro termo é igual a 0, quem que é o primeiro? Menos 5x igual a 0, ou 4x mais 1 é igual a 0. Então, aqui eu vou ter menos 5x igual a 0, o x vai ser igual a menos 5 dividido por 0 dividido por menos 5. Desculpem. Então, eu tenho aqui menos 5x igual a 0. Nós vamos ter que o x é igual a 0 dividido por menos 5. Como menos 5 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Quando eu não tenho nada para dividir por menos 5, como eu consigo fazer essa divisão? Não. Então, aqui o valor do nosso x é igual a 0. E aqui, 4x mais 1 igual a 0. Então, eu tenho que 4x ele é igual a menos 1 e o x é igual a menos 1 sobre 4. Dessa forma, nós determinamos o valor para o x é 0 ou x é igual a menos 1/4. A letra B diz o seguinte, x mais 3 ao quadrado, que é igual a 6x mais 13. Lembrando que nós temos aqui um produto notável, que nós precisamos desmembrar esses termos. Quando eu tenho a soma de dois termos ao quadrado, vai ser igual o quadrado do primeiro, então nós vimos anteriormente que era a diferença, né, de dois termos ao quadrado. Agora nós temos a soma, que vai ser o quadrado do primeiro, a ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, mais b ao quadrado. Então, nós vamos ter, quem que é o a? Ele é o x, então é x ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes o 3, então 2 vezes 3 vezes x, 6x, mais o quadrado, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Isso é igual a 6x mais 13. Para nós termos uma equação de segundo grau, esse termo que está do lado direito da igualdade, nós vamos trazê-lo para o lado esquerdo, igualando a 0. Então, x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 6x menos 13. Os termos semelhantes, então, nós vamos
trabalhar com eles. Então, eu tenho x ao quadrado mais 6x menos 6x é igual a 0. Mais 9 menos o 13 é menos 4. Então, nós temos aqui uma equação incompleta quando o valor do b é igual a 0. Então, x ao quadrado menos 4. Como que nós fazemos? Vamos isolar x ao quadrado. Isolando x ao quadrado, o menos 4, ele vai para o outro lado da igualdade, mais 4. Professora Genai já nos mostrou, quando nós temos ali x ao quadrado igual a y, o x é igual a mais ou menos a raiz desse y. E no nosso caso, o x é igual a mais ou menos raiz de 4. A raiz de 4 é 2, então os valores de x são x igual a 2 ou x igual a menos 2. Então, assim, nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos determinar os valores das raízes dessas equações. Quando eu tenho duas equações e quando elas são incompletas. Quando eu tenho o valor do c igual a 0 e o valor do a igual a 0. O b igual a 0. Por quê? Porque o a, ele não pode ser 0. Quando eu tenho um a igual a 0, eu não vou ter uma equação do segundo grau. A professora Genai já falou isso pra gente no início da aula. Quando eu tenho um a igual a 0, eu não tenho uma equação do segundo grau. Por isso, o nosso a tem que ser diferente de 0. Esses dois casos eram b e c igual a 0. Mas e quando nós tivermos uma equação completa? Como que nós vamos resolver? Nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que daqui a pouco nós vamos ver na nossa aula. Agora, nós vamos ver um exemplo. Vejam no quadro. O quadrado e o retângulo abaixo têm áreas iguais. Então, o quadrado azul e o retângulo vermelho. Nessas condições, pergunta-se, qual a medida do lado do quadrado? Qual a medida da altura do retângulo? Quais as áreas das figuras? A professora Genai, ela vai fazer para a gente esse exemplo. Só lembrando, né, que a área de um quadrado é lado ao quadrado, né, um lado é 2x, e a área de um retângulo é base vezes a altura. Além disso, nós estamos pedindo o quê? A medida do lado do quadrado. Eu não estou pedindo x, eu estou pedindo o quê? 2x. Então, atente-se para isso. E a medida da altura do retângulo, eu estou pedindo também, não é o x, eu estou pedindo 5x sobre 6. Então, vamos lá. Colocando as áreas do meu quadrado e do meu retângulo, eu vou ter, elas são iguais, não foi isso que foi dito no enunciado? Então, aqui, ó, a área do quadrado vezes a área do retângulo, que é base vezes a altura. Você vê aqui, ó, que eu tenho um 24 multiplicando um 5x sobre 6. Como é uma multiplicação, o 24 também está dividido pelo 6. E eu posso fazer essa continha que sai muito mais rápido, né? Aqui dá 4. 4 vezes 5x dá 20x. Então, olha lá. Cuidado, aqui é o 2x que está ao quadrado. O 2 está ao quadrado e o x também está ao quadrado. Olha, eu vou ter que passar para o lado esquerdo, né? Para ficar uma equação. Notei que nessa minha equação o c é igual a 0. Isto quer dizer que eu vou ter que usar a evidência. Olhando esse monômio e esse monômio, eu vejo que eles têm em comum um x. Então, você vai colocar o x em evidência. Vai abrir um parênteses que vai ter o resultado da minha divisão, não é isso? 4x ao quadrado dividido por x dá 4x. Opa, professora, como a professora Aline fez, ali não dá para colocar um 4 também em evidência? Olha que maravilha. Então, vamos lá, né? Vamos fazer que nem a professora Aline fez. Vamos deixar o 4... porque aqui, ó, o 20 é divisível por 4, e vamos deixar o x. Opa, vai sair mais fácil.
4x² dividido por 4x, x. Menos, cuidado, menos 20x dividido por 4x dá menos 5. Esse é o resultado da divisão, não é? Igual a 0. O que eu vou usar agora mesmo? Lei do fator zero. Então, vai ficar, olha lá, ou 4x igual a 0, ou x menos 5 igual a 0. Aqui, o 4 que está multiplicando passa dividindo, eu não tenho nada e vou dividir para 4, quer dizer que eu não vou dividir nada. Então, é 0. Esse menos 5 vai passar para o lado direito como mais 5. Olha lá, achei o valor de x. O x ou é 0 ou é 5. Professor, e agora? Eu tenho dois valores de x, como é que eu vou achar o lado do quadrado e a altura do meu retângulo? Bom, é um quadrado e é um retângulo, isso quer dizer que o x não pode ser 0. Então, se o x não pode ser 0, ele vai ser o outro valor. Mas por que que x não pode ser 0? Um quadrado de 0 de lado não é um quadrado, correto? Então, vamos aos slides novamente. Então, aqui, ó, o que me interessa é o x igual a 5. O lado do meu quadrado é 2x. Logo, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o meu quadrado tem 10 centímetros ou 10 metros de lado. Não foi falada a unidade, então a gente não precisa falar. Agora, eu preciso o quê? Da altura do triângulo, do retângulo. Opa! Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de x que eu encontrei e jogar em x. Vai ficar 5 vezes 5 sobre 6. Não é isso? Que dá 25 sobre 6. Lembra que eu quero a altura, então eu quero todo esse valor. 5x sobre 6. Ficou faltando somente uma perguntinha que a professora Aline vai resolver para vocês. Então, agora nós temos que determinar qual é o valor da área dessas duas figuras. Tanto a área do quadrado quanto a área do retângulo. Lembrando que a professora Genai já encontrou para a gente o valor do x. O x, ele é igual a 5. Mas lembre-se que aqui nós temos um lado medindo 2x. E, então, o lado ele mede 2x. E para nós determinarmos a área do quadrado, ela é determinada pelo lado ao quadrado. Então, vai ficar... Então, a área do nosso quadrado vai ser 2x ao quadrado. Só que, qual que é o valor do x que foi encontrado? O valor do x é igual a 5. Então, nós vamos ter 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5 é igual a 10. 10 ao quadrado é igual a 100. Então, a área do nosso quadrado é igual a 100. E a área do retângulo? Como que vai ficar? A área do retângulo é base vezes altura. Quem que é a base? 24. Quem que é a altura? 5x sobre 6. O x a gente já viu e anteriormente a professora Genai já determinou qual é o valor da altura. É 25 sobre 6. Então, aqui nós temos que fazer a multiplicação de 24 vezes 25 sextos. Fazendo essa multiplicação, e aí você pode multiplicar numerador vezes numerador dividido por 6. A área desse retângulo é igual a 100. Então, dessa forma,
nós conseguimos aí determinar o que é o valor do lado, o valor da altura e também a área dessas duas figuras, utilizando o quê? Equação do segundo grau. De que forma? Da forma incompleta, quando nós temos o valor de B ou o valor do C faltando. Por que não o valor do A? Porque se nós tivermos um A diferente de zero, o valor de A igual a zero, nós não vamos ter ali uma equação de segundo grau. O A precisa ser diferente de zero. Mas e como nós vamos resolver uma equação completa? Vamos ver no quadro? E quando nós temos uma equação do segundo grau completa, como encontramos os valores das raízes? Então, agora a professora Gená, ela vai apresentar para a gente como nós podemos determinar os valores dessas raízes quando eu tenho uma equação completa, com A, B e C. Como eu tenho uma equação completa, quer dizer, lógico, o A não pode ser zero. Mas agora o B também não pode ser zero e o C também não pode ser zero, porque ela é completa. Neste caso, e foi por isso que nós pedimos para vocês fazerem aquele primeiro exercício de encontrar A, B e C, eu vou precisar desses 3 valores para serem utilizados na nossa equação de Bhaskara. Bom, então vamos lá, equação de Bhaskara. Eu vou escrever ela de um pouquinho diferente. Vamos ver o que eu vou colocar diferente. Olha só, equação de Bhaskara, a raiz x, ela é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu coloquei esse delta ali, porque esse delta ele é chamado de discriminante. E ele é dado por b ao quadrado menos 4ac. Você deve estar acostumado já colocar o b ao quadrado menos 4ac dentro da raiz. Pode fazer isso? Pode fazer. Só que essa continha, às vezes, traz uns probleminhas com matemática básica, dependendo dos valores de A, B e C. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular isso fora. Depois nós colocaremos na fórmula de Bhaskara. Principalmente que agora eu vou dizer sobre quantas raízes eu posso ter numa equação de segundo grau. Vamos para os slides. Então, o delta é chamado de discriminante. Ele que vai nos dizer quantas raízes a equação de segundo grau vai possuir. Até agora eu tive 2, sim. Até agora eu tive 2, mas isso não vai acontecer sempre. E como ele é o discriminante, vai me dizer quantas raízes, eu devo calculá-lo primeiro. E aí vai vir o seguinte, se eu calculei o delta e ele é positivo, então eu terei 2 raízes reais distintas. Mas como isso? Olha, o delta está dentro de uma raiz. Aqui na frente da raiz tem um mais ou menos. Então, como o delta é positivo, eu tenho raiz quadrada de número positivo, e aí eu vou ter um mais ou menos ali que vai oferecer ou vai dar 2 raízes reais distintas. Nós já vamos fazer exercício sobre isso. Agora, o delta pode ser 0. Quando o delta é 0, a gente fala que tem uma raiz real dupla. Ou seja, é uma raiz só. Ou então, se você quiser falar, são 2 raízes iguais, né? Porque agora eu não tenho isso daqui, ó. Se eu não tenho raiz de delta, porque raiz de 0 é 0, né? Esse mais ou menos não vai me influenciar em nada. Então, eu vou ter somente uma raiz, que é aquele menos b sobre 2a. E por último, olha lá, ó. E se o delta for negativo? Existe raiz par de número negativo? Não nos números reais. Vocês vão ver números complexos, alguns já viram isso no segundo grau,
que leva em consideração a raiz de número negativo. Aqui não. Por exemplo, qual é a raiz quadrada de menos 4? Bom, o que é raiz, né? Quando eu vou tirar a raiz de um número, eu tenho que achar dois números iguais, ou seja, se um é positivo, o outro também tem que ser positivo. Se um é negativo, o outro também tem que ser negativo. Como o produto de sinais diz, mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais, não há possibilidade alguma de você ter dois números iguais negativos quando você faz o produto. Lembre-se, raiz quadrada tem que ser dois números iguais. Agora vamos resolver duas equações. Professora Aline que vai resolver para nós. Vamos aos slides. Então, aqui nós temos a equação A, x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. E a equação B, menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Começando, então, pela A. X ao quadrado menos 14x mais 49 igual a zero. Primeiro, nós vamos identificar quem é o valor do A, do B e do C. O A é quem acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, é igual a 1. O B é quem acompanha o x, é o termo, né? Menos 14. E o C é aquele termo que está sozinho, 49. Sabendo disso, primeiro nós vamos determinar o discriminante, o valor do delta, que a professora Genai falou anteriormente. O delta ele é igual o valor do B ao quadrado menos o 4 vezes o A vezes o C. O B, ele é menos 14, então nós temos aqui menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A vezes o C. Você observa que a gente colocou dentro ali do parênteses porque nós temos um sinal negativo, então nós vamos precisar fazer ali jogo de sinal e trabalhar com esses valores. Lembre-se, pessoal, que todo número negativo é sempre bom colocar entre parênteses. Sempre. Então, ali nós temos menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 49. Quando nós fazemos essa operação, nós temos ali um delta igual a zero. Tendo um delta igual a zero, a professora Genai já falou disso pra gente. Nós podemos olhar para o delta e determinarmos ali de antemão ou já pensarmos quantas raízes essa equação ela vai ter. Quando o delta é igual a zero, nós temos uma raiz real dupla, né? E aí, tendo o valor do delta, nós podemos continuar resolvendo para determinarmos qual vai ser essa raiz. Pelaquela equação que a professora Genaela apresentou, então nós temos x ao quadrado é igual menos b, o valor do b é menos 14, você observa que está dentro do parênteses, nós vamos ter que fazer o jogo de sinal. Então vai ser menos o b, que é menos 14, mais ou menos raiz do delta. O delta que nós achamos é igual a zero, dividido por 2 vezes o a, 2 vezes 1. Então, aqui nós temos menos com menos, mais. Então, nós vamos ter aqui, eu vou colocar embaixo, igual a 14, porque 14, menos com menos é mais. 14 mais ou menos raiz quadrada de zero, que é o zero, dividido por 2. Então, aqui nós vamos ter 14 dividido por 2. Esse vai ser o nosso valor do x. 14 dividido por 2 vai ser igual a 7, né? Então, o valor dessa raiz, a solução dessa equação é igual a 7. A outra equação, ela é menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. Primeiro, vamos determinar o valor do a, do b e do c. O a é quem está acompanhando o termo x ao quadrado, então é o menos 1. Observem, ó, é menos x ao quadrado.
Se fosse apenas x ao quadrado, ia ser 1. O B é quem está acompanhando o x, então é o 2, e o C é igual ao menos 1. Primeiro, vamos determinar o delta, que é o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O B ao quadrado, o B é o 2, então vai ser 2 ao quadrado menos o 4 vezes o A. O A é menos 1. Observe que nós colocamos dentro do parênteses o número negativo. Vezes o C, que também é menos 1. 2 ao quadrado é o 4. É igual a 4. E aqui nós precisamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 1, 4. Nesse caso, o nosso delta, ele também é igual a 0. Fazendo a substituição, nós podemos determinar qual é o valor do x. Então, o x ele é igual a menos b, então vai ser menos o 2, mais ou menos raiz de 0, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, nós vamos ter menos 2 dividido por menos 2. Por quê? Aqui eu tenho menos o 2 dividido, mais ou menos, raiz de 0 é 0, dividido por menos 2. Então, ali nós temos o valor do x, eu tenho duas raízes iguais, então a solução é igual a 1. Então, dessa forma, nós utilizamos aí essa chamada, né, fórmula de Bhaskara, para determinarmos as raízes ou as soluções das nossas equações. Agora, nós vamos propor uma atividade para você realizar. Um retângulo tem 80 centímetros quadrados de área. O comprimento tem 4 raiz de 5 centímetros a mais que a altura. Encontre o comprimento e a altura. Então, nós vamos deixar aí um tempo para você desenvolver essa atividade e logo nós retornamos corrigindo. Então, vamos corrigir a nossa atividade? Vamos para o quadro. Um retângulo tem 80 centímetros quadrados de área. Agora, olha, isso aqui é importante. O comprimento tem 4 raiz de 5 a mais que a altura. Então, esse comprimento tem 4 raiz de 5 a mais do que a altura. Então, vamos escrever isso, né? Eu vou chamar, então, a altura de x, de forma que o comprimento vai ser o valor da altura mais o 4 raiz de 5. A área, então,
comprimento vezes altura, ou base vezes altura, como você quiser. X mais 4 raiz de 5 vezes x. Isso tem que ser igual a 80, que foi o dado do problema. Vamos ter que fazer a distributiva, né? Vamos pegar o x e multiplicar pelo x, o 4 raiz de 5 multiplicar pelo x. X vezes x, x ao quadrado, 4 raiz de 5 vezes x, 4 raiz de 5x, igual a 80. Agora nós vamos passar o 80 para o outro lado do igual. Ele está positivo do lado direito, ele vem negativo do lado esquerdo. Agora, quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? O A é 1, o B é 4 raiz de 5 e o C é menos 80. Vamos para o discriminante. Então, B ao quadrado vai ser 4 raiz de 5 ao quadrado, aqui, e menos 4, o A, que é 1, e o C, que é menos 80. Sempre coloque número negativo entre parênteses, para não dar problema. Bom, tanto 4 quanto raiz de 5 estão ao quadrado. 4 ao quadrado, quanto que é mesmo? 16. Vezes raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Então, 16 vezes 5. Menos 4 vezes 1, vezes menos 80, não é isso? Fazendo esta continha simples, dá delta 400. Caímos num delta positivo, que vai dar, então, duas raízes reais diferentes. Vamos colocar isso em Bhaskara. Então, vai ficar B. Quanto que é B mesmo? É 4 raiz de 5. Esse menos aqui é da fórmula, né? O mais ou menos, o delta eu achei 400, então 400 vem dentro da raiz, e o A é igual a 1. Então, isso vai ficar raiz de 400, quanto que é? 20, não é mesmo? Então, aqui, menos 4 raiz de 5 mais ou menos 20 sobre 2. Agora, primeiro eu uso o mais, depois eu uso o menos. Olha lá, vai dar menos 4 raiz de 5 mais 20 sobre 2, não é isso? Eu posso, você vê que o 4 é divisível por 2 e o 20 também. Professor, eu posso fazer isso? Se você considerar que eu posso escrever isso aqui como duas frações, eu tenho menos 4 raiz de 5, ele está dividido por 2, mas o 20 também está dividido por 2. Eu posso fazer essa divisão, tá? Olha lá, menos 4 dividido por 2 dá menos 2 raiz de 5 e 20 dividido por 2 dá 10. Agora, você precisa ir lá na sua calculadora para fazer esta conta. Ô, professora, mas você não disse que eram duas raízes, você está me dando uma só? Esse é um exercício aplicado. É aplicado à área. Tem a ver com tamanho de lado. Você já viu tamanho de lado negativo? Não. Você já viu área negativa? A não ser lá em cálculo. Mas vamos esquecer isso, né? Voltemos lá para os slides. Vou pedir para a professora voltar um slide que, olha, eu tenho que ignorar. Como aqui é menos e aqui eu tenho um mais e aqui eu tenho um menos, se eu fizer menos 2 raiz de 5 com menos 10, eu vou ter um número negativo. Então, eu esqueço isso e faço só menos 2 raiz de 5 mais 10. Então, esse foi o nosso exercício. Nunca se esqueça que, apesar de matematicamente eu poder ter as duas raízes, na prática ali, não posso ter raiz negativa. Agora, vamos para a próxima atividade em sala de aula. Voltemos para os slides. Também ele é aplicado.
Para cobrir 2 pisos com as dimensões indicadas na figura, utilizam-se 60 metros quadrados de azulejo. Qual é o perímetro, que é soma dos lados de cada um? A professora Aline vai resolver para vocês esse exercício. Bom, então nós temos aqui essas duas figuras. A soma, né? Então, com as dimensões, utilizam aí 60 metros quadrados de azulejo. Nós queremos determinar qual é o valor do perímetro. Esses 60 metros quadrados é a área. Então, quando eu fizer a área desse retângulo mais a área desse outro retângulo, eu tenho que ter 60 metros quadrados de área. E a gente já viu que a área de um retângulo é base vezes altura. Desse primeiro, então, a base é x, a altura x menos 3. É isso que nós temos aqui escrito. Do retângulo vermelho, a base é x menos 3, vezes a altura x mais 1. Isso é igual a 60. Lembrando que nós queremos determinar o valor de x para depois encontrarmos o perímetro, que é a soma dos lados. Como que nós temos que fazer? A distributiva, nós temos que multiplicar o x vezes o x, que é x ao quadrado, e o x vezes o menos 3, que é menos 3x. Mais, continuando a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 1, menos 3. E aí nós tínhamos o 60 do outro lado da igualdade positivo, ele vem para o primeiro lado da igualdade positivo. Lembrando aqui que nós precisamos, ele veio negativo. Lembrando que nós precisamos trabalhar com termos semelhantes. 2x ao quadrado menos 5x menos 63 igual a 0. Quem que é o A, quem é o B, quem é o C? O A é igual a 2, o B menos 5 e o C igual a menos 3. Primeiro valor do delta, que é B quadrado menos 4AC. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 63. Fazendo as operações, nós temos que o delta é igual a 529. Então, nós vamos ter aí duas raízes. Com o delta igual a 529, nós vamos determinar os valores para essas raízes, o valor de x. Então, vai ser menos b, menos 5, mais ou menos raiz de 529, dividido por 2 vezes 2. Fazendo as operações, nós temos que mais 5, porque é menos com menos mais, a raiz quadrada de 529 é o 23, dividido por 4. Então, nós vamos ter a raiz de x igual a 7. Por que apenas o 7? Porque como nós estamos trabalhando com área, com perímetro, eu não vou utilizar o valor do x negativo. Eu utilizo apenas o valor do x positivo. Só que aqui eu tenho o valor do x e eu quero o valor do perímetro. Então, esse lado, ele é 7 e esse outro lado é igual a 4. 4 mais o 7 vai ser igual ao perímetro 11 desse primeiro retângulo. E do outro, nós temos 4 e 8. Então, o segundo perímetro é igual a 12. Nós temos agora uma situação, problema, que nós precisamos resolver. Então, a altura de um foguete, depois de t segundos, pode ser calculada pela expressão 128t menos 16t ao quadrado. Depois de quantos segundos esse foguete atinge a altura de 256 metros, a professora Genai vai resolver essa situação para a gente. Você vê que é um exercício de física, mas que nós vamos resolver trabalhando com a equação de segundo grau. T é o tempo, né? Então, o que nós vamos fazer? Já que eu tenho que a altura é dada por 128t menos 16t ao quadrado, eu quero saber o tempo, que a altura é igual a quanto mesmo?
256. Então, olha lá, eu vou igualar. Trago 256 para o outro lado do igual e vou calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac, está aqui. Cuidado que, olha, tanto b quanto c é negativo, então tome... Desculpa. Tanto A quanto C é negativo, então coloca tudo entre parênteses. Neste caso, o delta deu igual a 0. Que bom, porque aí eu só preciso do menos B sobre 2A, né? Porque o delta é negativo. O B é 128, o A é menos 16. Fazendo a conta, eu tenho então que depois de 4 segundos que meu foguete subiu, ele vai estar numa altura de 256 metros. Agora um último exercício, vamos ler lá nos slides. O número P de partidas que devem ser disputadas em um torneio de basquete pode ser calculado pela fórmula P igual a X vezes X mais 1, onde X indica o número de equipes que participaram desse torneio. Quantas equipes participaram de um torneio em que foram disputadas 132 partidas? Professora Aline é que vai resolver esse probleminha. Então, nós temos aqui X que multiplica X mais 1, isso sendo a quantidade de partidas. Mas nós temos um valor para essa quantidade, que é de quanto? 132. Então, nós vamos pegar essa expressão e igualar a 132. O que nós temos que fazer? A distributiva. X vai multiplicar o X mais 1. Então, eu vou ter X ao quadrado mais X. O mais 32, que estava do outro lado da igualdade, pela operação inversa, nós temos ali menos 132. Nós podemos identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A é 1, o B 1 e o C menos 132. E nós vamos determinar o delta, que é o discriminante. B ao quadrado menos 4AC. Fazendo aqui as operações, lembrando que o sinal negativo nós colocamos dentro do parênteses. Que é o valor do delta? 529. Então, nós vamos ter duas raízes. X é igual a menos B, mais ou menos o B. Ele é 1, mais ou menos a raiz quadrada de 129, dividido de 529, dividido por 2 vezes 1. Trabalhando, então, para determinarmos o valor do X, então, nós vamos ter menos 1 mais 23 dividido por 2, que é igual a 11. E menos 1 menos 23 vai ser menos 24 dividido por 2. Por que nós só optamos por 11 partidas? Porque nós não temos partidas negativas. Então, a quantidade de partidas, né? Quantas equipes participaram de um torneio? Ali, no caso, nós temos 11. Quando nós pensamos ali em 132 partidas, foram 11 equipes que participaram do torneio. Então, lembrando que quando nós estamos falando dessas situações, você precisa analisar se cabe realmente a resposta dessas duas raízes, dessas duas soluções. Porque algumas delas, né, nós não podemos considerar essa parte negativa. Quando estamos, por exemplo, trabalhando com área, quando a professora Genai falou pra gente. Tudo bem? Então, aqui nós estamos finalizando a nossa aula de equações do segundo grau. Espero que vocês tenham conseguido entender aí esse conceito, determinar os valores das raízes. E aqui eu me despeço e até uma próxima. Até mais.